Olá, minhas amigas, meus amigos, bom dia. Hoje é nosso 9 de julho, uma data especialíssima para os paulistas e para os brasileiros, o Dia do Soldado Constitucionalista, o orgulho para São Paulo e para o país, a luta em defesa do Estado democrático, o Estado de direito, o Estado constitucionalista. Começamos mais uma vez pontualmente às 10 horas a nossa conversa entre amigos, e hoje com um tema que congrega um pouco de saudosismo, pelo menos para mim, e muito no futuro, São Paulo do Brasil. O sistema ferroviário, o metro ferroviário, e com a presença de dois amigos profundos conhecedores desse tema, para nos apresentar informações no que diz respeito ao mérito do sistema. O Meirelles, que já esteve conosco falando sobre infraestrutura, volta hoje para falar especificamente, como nós, na conversa, havíamos falado, especificamente sobre o sistema metroferroviário. Bom dia, Meirelles, obrigado por aceitar novamente o convite. Bom dia, Marcos. Minha alegria participar novamente com você aqui na Conversa Entre Amigos. É realmente muito bom. Prazer em vê-lo. E o Vicente Abate, a quem também agradeço a participação, ele que preside a Associação Brasileira do Sistema Ferroviário e também, hoje, especialmente, ele é de Cruzeiro, está em Cruzeiro, que é um local importante na história de São Paulo no que diz respeito ao 9 de julho. Então, obrigado por ter aceito, bom dia e parabéns pelo nosso 9 de julho, Vicente. Muito obrigado, Marcos. Bom dia, Meirelles. Bom dia aos ouvintes, aos que nos assistem, seu público seleto. Uma grande satisfação estar aqui atendendo a esse convite e ao lado do Meirelles, companheiro aí de batalhas ferroviárias. E aí você mencionou a questão de Cruzeiro. Tivemos aí uma batalha famosa em 1932, na fronteira, aqui na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, especificamente na cidade de Cruzeiro, e temos muito a comemorar por essa Revolução Constitucionalista de 32, e temos aqui o nosso percurso ferroviário, que está sendo até revitalizado pela nossa Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, cujos elementos, integrantes, presidente, inclusive, ficam aqui em Cruzeiro também. Muito obrigado. Bom dia, Vicente. Oi? Fala, Meirelles. Não, eu estava cumprimentando. Bom dia, Vicente, que eu só cumprimentei a você, Marcos. Cumprimentando o meu amigo, grande amigo Vicente. Obrigado. Gente, vou começar por você, só para introduzir, sobre uma conversa, a gente vai trabalhar essa próxima hora com esse tema relevante. Mas conta um pouquinho da história do sistema aqui no Brasil, o que representou no passado e, enfim, a importância da construção do sistema metroferroviário aqui em São Paulo e no Brasil. Ok. Quer começar, Meirelles? Começo sim. Excelente pergunta, Marcos, muito, muito interessante, e só fazer um paralelo. Quer dizer, o Brasil, como outros países no mundo, começaram a se desenvolver na área ferroviária ainda no século XIX, quer dizer, e avançou bastante. O Brasil avançou demais até, eu diria, vamos dizer assim, a década de 30 do século passado, até a década justamente a época que a gente estava considerando aqui na nossa conversa no aniversário de hoje. Até aí houve um crescimento pujante. O Brasil chegou no topo, aí perto de 1950, 1960, a mais de 30 mil quilômetros de ferrovias comercialmente utilizáveis, quer dizer, nas nossas memórias e nas memórias dos nossos pais e quem dirá nossos avós e tudo mais, todos passamos por uma história ferroviária, todos entramos numa ferrovia, seja para estudar em São Paulo, seja para o interior. Os estados se desenvolveram ao longo de ferrovias, se colonizaram, se fixaram, se firmaram economicamente, socialmente, ao longo dessas ferrovias, nas regiões mais litorâneas do Brasil. Infelizmente, a partir da década de 30 para cá, veio perdendo paulatinamente prioridade este modal, sobretudo no final da década de 50, começo dos anos 60,
quando, de fato, houve ali a crise, vamos dizer assim, a crise do ponto de vista de valor, o valor muito baixo do petróleo, muito acessível, e aquela a grande iniciativa do presidente Juscelino Kubitschek em levar, vamos assim, a capital do Brasil para interiorizar, vamos assim, o Brasil. E naquele momento foi o ápice, eu diria, do apoio à parte rodoviária. E, literalmente, um esquecimento, um abandono completo e total. Ainda até a década de 70, até a década de 80, havia algum incentivo da parte do governo no desenvolvimento, vamos dizer assim, dessas estruturas. Houve alguma contratação, mas tanto assim é que, inclusive, a indústria chegou a terminar, do ponto de vista nacional. As grandes empresas nacionais sucumbiram a esta crise de demanda por falta total de demanda da sua colocação. Hoje, eu diria, vamos dizer assim, até há 2 anos atrás, e eu não coloco, vamos dizer assim, esses últimos 2 anos neste cenário, nós estávamos utilizando comercialmente um volume de quilômetros menor do que utilizávamos há 100 anos atrás. Então, para você ter uma ideia, como a gente decresceu. Não é que a gente perdeu a prioridade e virou as costas ao setor, simplesmente nós reduzimos a nossa capacidade ferroviária, sobretudo na área de cargas, e a área de passageiros ela foi simplesmente dizimada. Se até a década de 70, mais ou menos 70%, 80% do deslocamento das pessoas no interior dos estados do Sudeste e do Sul se davam por via ferroviária, 70%, 80% do deslocamento entre cidades acontecia por via ferroviária. Hoje são 80 vivas almas, não há mais, zero. O que existem são 2 linhas da Vale, ali na Vitória, Minas e Carajás, assim, que transportam 1 milhão de pessoas por ano. São Paulo, uma linha transporta 1 milhão e 400 por dia. Então, é absolutamente nada, irrisório, inexpressivo, e isto é que a gente precisa fazer. Está aqui o Vicente Abate, presidente da BIFER, assim, membro de tantas entidades, apoiador do setor, assim, que está aí liderando alguns movimentos. É isto que o Brasil precisa. O Brasil precisa de infraestrutura, o Brasil precisa avançar, precisa colocar, de fato, vamos dizer assim, as ferrovias na sua prioridade. Nós temos que mudar essa narrativa, uma narrativa antiga. Os governos não priorizaram este fato, porque a ferrovia não se constrói em 4 anos, as ferrovias não se fazem, vamos dizer assim, não tem um retorno no período governamental. Nós temos que estabelecer um plano de Estado, um plano de longo prazo. Há 2 vertentes na área ferroviária igualmente importantes e fundamentais para a competitividade brasileira: a área de cargas, que eu acho que o Vicente vai entrar mais em detalhes, mas assim, a área de passageiros, a mobilidade urbana, o dia a dia. É tão importante o transporte ferroviário, metro ferroviário, no dia a dia das pessoas, mas tão relevante. Vamos lembrar que o Brasil é dos que tem a maior taxa de população vivendo nas cidades. Ultrapassa 85%. Nós estamos caminhando para mais de 90% para 2030. Quer dizer, todos os dias, o trabalhador brasileiro, o estudante brasileiro, a pessoa que vai passear assim, para o seu lazer, entra num transporte, de preferência, se fosse público, se fosse bem estruturado, melhor, assim, seria mais agradável. Então, é uma preocupação grande, e eu, com isso, acho que já até falei demais, queria, vamos assim, trocar uma bola aqui com É importantíssimo, porque quando eu comecei falando do saudosismo, eu, e certamente muitas pessoas que estão nos vendo, eu vejo muita gente no interior do Estado. Muita gente no interior do Estado. Eu estudava em São Paulo, mas tinha um amigo, nós íamos de trem para Bauru. Virava à noite, passávamos a noite viajando de trem, era uma delícia. Era uma delícia. Seguro, né? Muito seguro, não tem comparação com as questões das estradas.
e conforto, né? Meio ambiente, poluição, todos os aspectos. E acabou, simplesmente acabou. Quando eu falo saudosismo, é um pouco pensando nisso. Mas também quando eu falo do futuro, porque é o grande transporte do futuro. A ferrovia é o grande transporte do futuro. E aí nós temos o problema do Brasil de infraestrutura gravíssimo, porque quando olhamos para qualquer aspecto ligado com infraestrutura, nós vemos déficit. Nós não vemos nenhum setor ligado à infraestrutura que nós possamos comemorar e dizer, olha, esse setor funciona. E agora nós tivemos, na semana passada, a aprovação de um projeto que cria o marco legal de saneamento básico. É infraestrutura, ótimo. Fala-se em somas de centenas de bilhões de investimentos potenciais. E aí eu paro de falar e passo para o Vicente, que conhece o assunto. Vicente. Imagina, obrigado. Eu queria apenas iniciar com, para quem não nos conhece, a Bifera, Associação Brasileira da Indústria Ferroviária. Nós somos mais de 50 associadas, entre empresas nacionais e estrangeiras localizadas no país, com instalações fabris no país, entre pequenas, médias e grandes, fabricantes de equipamentos, materiais para o setor ferroviário, inclusive para a via permanente, que são as linhas ferroviárias, e prestadores de serviço, de engenharia, de manutenção e modernização das vias, inclusive de remanufaturas. A CAF dá-nos o prazer de ser uma das associadas, CAF Brasil, dentre essas pouco mais de 50 empresas. Bom, a questão da infraestrutura que vocês pontuaram realmente era de extrema importância e nós temos baixíssimo investimento em infraestrutura no país, não só no setor ferroviário, nos outros setores também. Vem aí o saneamento básico, que vai dar uma massa de investimento muito forte, mas precisamos mais. E a infraestrutura, nós temos 2 pontos positivos. Primeiro, que ela aumenta o PIB, né, a formação bruta de capital fixo, no sentido de apreciar o PIB que vem decrescendo aí nos últimos anos. E segundo, reduzir custos logísticos, né? Seja na mobilidade urbana, que o Meireles mencionou, mas principalmente nas cargas. E esse famoso ou famigerado custo Brasil tende a ser reduzido. Então, investimentos em infraestrutura são fundamentais. E a questão de Estado, que o Meireles mencionou, realmente, lá no passado, e sem querer muito falar do passado, porque a gente tem que visualizar aqui o presente e o futuro do país e das ferrovias, faltaram investimentos públicos, né? E aliado à questão de que houve uma preferência ao modal rodoviário pelas instalações, que foram importantes. A instalação da indústria automobilística no Brasil foi de extrema importância, gera empregos até hoje, então nós não temos nada a reclamar. Só que houve, em detrimento ao setor ferroviário, uma falta de investimentos públicos que fez com que a gente tivesse as ferrovias aí quase desaparecendo e a própria indústria. Então, como mencionou o Meireles, na década de 90, nós tivemos perda de grandes indústrias e que hoje estão repostas. A própria CAF é um exemplo de ela ter reposto empresas que saíram do mercado. Então, é uma outra fase que, pela falta de investimentos públicos, ela se tornou uma realidade e que agora nós estamos tentando mudar essa realidade. E na questão de Estado, nós temos a felicidade de que o governo Bolsonaro, através do ministro Tarcísio de Freitas, tem feito uma política de Estado. Ele tem dado continuidade à equipe, à época, inclusive, o atual ministro, o então secretário do PPI, ele estabeleceu um plano ferroviário e de outros modos de transporte e está aplicando hoje. Então, nós temos hoje projetos ferroviários que estão acontecendo. Menciono rapidamente também, para passar a palavra de volta, o leilão da Ferrovia Norte-Sul, que foi um sucesso o ano passado, hoje encontra-se em obras. Em abril de 2021, ele terá uma integração total da malha ferroviária, que vem desde o Porto de Itaqui, através da Estrada de Ferro Carajás, passa pela Norte-Sul, pela VLI, pela Rumo, e chega na malha paulista da Rumo e vai até Santos. Então, nós temos aí 3.700 quilômetros ininterruptos de ferrovia, numa mesma bitola, que é um problema estrutural do país, de termos 2 ou até 3 bitolas, mas temos uma bitola única, onde a gente vai fazer a ligação dos 2 portos importantes, o principal do Porto de Santos e também o Porto de Itaqui, através de ferrovia.
E, dessa forma, nós vamos seguir aí a nossa conversa, pontuando outros exemplos aí favoráveis que a gente tem no momento. Eu queria complementar. Só pedir para o Vicente explicar para a gente o que é bitola. Bitola é a largura entre trilhos, né? Você tem os trilhos por onde correm os trens, né? Quer dizer, é a distância entre um trilho e o outro trilho, onde se encaixa a roda, vamos dizer assim, do trem. Exatamente. Quando eu falei em via permanente, são exatamente as estradas de ferro, e a bitola, como o Meirelles colocou, é a distância entre os boletos dos trilhos de um lado e de outro. Nós temos 3 bitolas no Brasil. Agora, não é uma coisa só no Brasil. Na América Latina temos outros, aí, inclusive na Europa, temos outras bitolas. Tem uma bitola standard, padrão internacional, que é de 1.435 milímetros, que nós usamos aí para os trens de passageiros. Tem uma ferrovia só lá no norte do país, que tem 200 quilômetros, que tem essa bitola. E as outras 2 bitolas prevalentes são a bitola de 1 metro, a distância de 1 metro, que tem cerca de 75% das nossas ferrovias tem essa bitola, e de 1,60 m. A diferença, e nós estamos aí entre os extremos da bitola internacional, que é 1.435 milímetros. A bitola métrica, ela inclusive, nós temos a Vitória Minas, que é uma ferrovia benchmark mundial, que é em bitola métrica. A bitola larga traz a possibilidade de você ter maior capacidade de carga. Então, na bitola métrica, você consegue chegar a 30 toneladas por eixo, e ainda não chegamos a 28, no caso da Vale. E a bitola larga, nós já temos aí capacidade de 37,5 toneladas por eixo. Então, essa é a diferença. Um pouco maior estabilidade, mas nada que prejudique. E o grande problema de diferença de bitolas é que você não tem uma integração perfeita. Então, você tem pátios ferroviários entre uma bitola métrica e uma larga para fazer o transbordo da carga. Infelizmente, é uma realidade que nós temos que conviver com ela. Todos os projetos atuais e futuros, eles prevalecem com a bitola larga, de forma que daqui a 10 anos, eu quero crer que a gente terá aí mais ou menos 50% de cada bitola nas ferrovias do país. E eu estou falando em termos de carga. Complementar um pouquinho o que o Vicente está colocando de bitolas. Antes de passar, só fazer o registro das pessoas que estão acompanhando. Claro. Está conosco a Juliana de Marco, o Mário André Misepe, querido irmão, gente do interior do estado. A Juliana de Santo Sebastião da Grama, o Mário de Barra Bonita, o Antônio Fabrício, que é de Minas Gerais, o querido amigo Cleonice Moura, o Nelson Rodrigues, a Ângela Fernandes, o Márcio Quintiliano, a Ivone Senise, a Silvana Lima, Ana Lúcia Lopes, Adriano Pereira, Paulo Roberto da Silva, Sumaré, o Vladimir Cassani, o Paulo Sérgio Meca, o Alexandre Júlio Almeida, o Laerte Soares, que é de Barueri, o Flávio Augusto, que é de Casa Branca, a Cida Prado, a Estela Mares Kaiser e o Sandro Dominici. Você mencionou grandes amigos e amigas, e não vou pontuar aqui para não esquecer de algum nome que você tenha mencionado. Obrigado pela presença. Obrigado a todos pela presença, com certeza. E além das presenças aqui localmente, eu sei que o Marcos tem a página do Facebook do Marcos. O Marcos tem muito acesso, né, depois para as pessoas fazerem, aquelas que não podem naquele momento assistir, depois acabam assistindo essas conversas entre amigos. Mas eu ia falar da bitola, Marcos, é interessante até a falta de planejamento nesse momento. Quer dizer, as bitolas diferentes se justificavam na Europa por razões bélicas, né, para você não permitir a invasão de um país a outro, mas num país continental como o Brasil não há justificativa. Quer dizer, foi um erro lá atrás a gente ter adotado mais de uma bitola. E, ao mesmo tempo, hoje, buscando um país integrado, o Vicente mencionou aí a Norte-Sul, que hoje, com as inaugurações deste planejamento que está sendo agora ultimado, concluído, ligando o norte ao sul, quer dizer, finalmente o Brasil estará integrado, já está integrado, assim, de norte a sul, do ponto de vista ferroviário, mas não tinha sentido você ter mais de uma bitola, mais de um meio de comunicação, mais de um tipo de
protocolo, vamos dizer assim, de procedimentos entre essas empresas. Não tem sentido você parar um trem aqui ao lado de outro, descarregar um trem para carregar o outro, uma coisa absolutamente desnecessária. Mas, enfim, eu queria só complementar o que o Vicente colocou. O atual governo e não entrou em política neste raciocínio, apenas... É porque a questão não é do governo, é questão do Estado. Do ponto de vista, vamos dizer assim, absolutamente divisão de Estado. O que faltava é um planejamento de Estado para realmente esse crescimento. O Vicente apontou bem, o atual governo está dando sequência ao que o anterior governo havia lançado em termos de programa de ferroviário de cargas. Então, há, de fato, um planejamento já estabelecido de longo prazo. São dezenas e dezenas, ultrapassam as centenas de milhões, bilhões de reais de investimentos em projetos de infraestruturas na área de cargas, assim, com uma melhora extraordinária da competitividade brasileira, unindo o campo, o interior, seja do lado da lavoura, seja do lado da extração mineral. São as grandes demandas de cargas para as ferrovias, aos portos, agregando agora, com esta capilaridade, vamos dizer assim, outras cargas diversas de containers que cada dia e cada vez mais assim, vão subindo. Então, realmente é um feito espetacular. Assim, o Brasil finalmente acorda, e por isso eu referia na conta que eu fazia de 1/3 da nossa utilização comercial se referir à rede atual, e de que este terço ele é, por consequência, menor do que nós tínhamos na época do Império, quer dizer, é uma situação fática, numérica, matemática, mas já não é mais a realidade hoje. Não é mais com este planejamento que aí está, não é mais e não será mais, nunca mais. Quer dizer, então, nós estamos caminhando para os próximos 2 anos, até 2022, para um volume substantivo, vamos dizer assim, de avanços na área ferroviária de cargas. A parte de carga difere da parte de passageiros porque ela tem uma equação econômica financeira praticamente garantida. O risco, eu diria, da demanda do uso, quer dizer, da utilização daquela via, é um risco bastante mitigado, porque ele se baseia, como eu disse antes, nas cargas mais fundamentais, mais densas, como a área agrícola, que, salvo houvesse uma hecatombe que todos desejamos isso jamais aconteça, vamos dizer assim, ela terá sempre aquela demanda praticamente firme e, quiçá, aumentando. Sempre temos experimentado safras maiores ano a ano, batido recordes ano a ano. E na área mineral tem lá a sua programação de extração, e isso é a muito longo prazo. Mesmo aquelas minas que estejam em final de produção tem já, com muitas décadas de antecedência, estabelecido qual é o seu programa e você pode se ajeitar. A área de passageiros é um problema sério, porque há 4 riscos não gerenciáveis que não estão cobertos por nenhuma destas circunstâncias que fazem, vamos assim, o entorno de um negócio. Uma delas é o risco de demanda. Você veja no caso agora da pandemia, quer dizer, apenas usando esse exemplo. Assim, nós tivemos o derretimento da demanda no transporte público, como não podia ser diferente, evidentemente, na área metroferroviária de São Paulo e do Brasil. Houve, em abril, uma queda de 80% da demanda, com a obrigatoriedade de você manter a via em funcionamento. Então, você teve 80 e tantos por cento, quase 90%, que nem todos os trens entraram em operação, de custos. Quer dizer, essa equação não fecha, você cai. E o Brasil está equivocadamente baseado quase que totalmente a sua economia na base tarifária. Quer dizer, então, o mais pobre, que é aquele que usa o transporte metroferroviário, é aquele que, de fato, subsidia, vamos assim, ou paga pelo custo assim, da sua operação. Se a tarifa caiu, a arrecadação caiu 80%, eu mantiver 80% do gasto, quebra. Quer dizer, não tem equilíbrio econômico-financeiro. Então, precisamos, e aí, provocando aí o Vicente,
e passando aí a palavra ao Vicente, precisamos readequar para este cenário, aproveitando esta oportunidade que nos deu esta crise. Quer dizer, lamentando profundamente todas as mortes, todas as perdas que nós tivemos, todas as crises, as perdas econômicas, as perdas sociais, as perdas de vidas, tá certo? Lamentando profundamente. Agora, olhando o lado do legado que isso nos traz, porque você não pode simplesmente sucumbir a esta pandemia. Nós temos que olhar para frente. Eu acho que é um tremendo acelerador, está realmente provocando uma discussão generalizada em todos os setores, está surgindo um sem números de oportunidades, estão surgindo, assim, de inovação, de digitalização, é um novo ambiente. Nós conversávamos antes, a inovação do home office veio para ficar, a diminuição no transporte público, nós temos que agora viabilizar. Então, o Brasil, antes, tinha a sua base de financiamento centrada na questão tarifária. Eu acho que nós temos que rever esse conceito, a exemplo de muitos países do mundo que usam outros recursos para a financiabilidade, vamos dizer assim, desse transporte público e colocá-los, de fato, vamos dizer assim, aí para funcionar. E para fechar, vamos dizer assim, o que é fundamental, que eu falei antes na minha intervenção anterior, que é o planejamento de longo prazo, o plano de Estado, com visão de Estado, que seja para ser seguido por todos quantos venham outros governos, que não pode ser alterado, você não pode fechar o buraco que o seu anterior abriu, você não pode fazer uma coisa diferente do que o anterior previu. Quer dizer, você tem que fazer projetos de longo prazo com uma visão estruturante, é assim que a gente atrai a incentivos. Você falava antes do déficit de infraestruturas, o déficit é multitrilionário no Brasil, multitrilionário. Para o Brasil alcançar o estágio que nós deveríamos estar hoje, nós deveríamos investir 4,5% do PIB anualmente. Nós hoje não investimos 2% do PIB. Então, é realmente muito difícil e não dá para enfrentar isso de maneira governamental. Você tem que trazer a iniciativa privada e, para trazê-la, você precisa de marco legal, segurança, garantia. Vicente? Eu ia chegar nisso, antes de passar para o Vicente. Nós fizemos, há pouco tempo, uma live discutindo o sistema aéreo nacional. E aí foi dito, nós temos no mundo inteiro, inclusive nos países da América Latina, grandes operadoras regionais, né, de voos de curta distância, de curta duração, e que não vêm para o Brasil, vão para outros países da América Latina, em condições financeiras muito mais precárias do que nós temos, mas se instalam e funcionam lá, mas não vêm para o Brasil. Por falta da segurança jurídica, né, por falta de um amparo legal que dê segurança para o investimento. Fundamentalmente é isso. Não é falta de oportunidade. Nós vivemos num país continental. O que falta, primeiro, qual a fonte de financiamento? Ela necessariamente é pública? Nós podemos contar com a participação privada, como o próprio Marco Legal de Saneamento Básico tem feito, que conta com recursos privados para qualificar melhor e aumentar a nossa malha de saneamento. É possível contar com financiamento privado? E, se é possível, por que financiamento privado não vem? O que está faltando para a chegada desse financiamento? Vicente? Ok, você tem razão. A questão da infraestrutura, ela passa por investimentos públicos e privados. Só que a questão pública hoje no país, em questão fiscal, ela é impossível de ser praticada. Então, os investimentos, pelo menos na área ferroviária, são feitos através de concessões. Então, como eu tinha falado no início, tivemos a Norte-Sul, temos mais duas aí em andamento, duas já no TCU, que é a Ferrogrão, que entrou ontem, e a FIOL trecho 1, e temos as renovações antecipadas das concessões atuais, que agora, dia 27 de maio, foi uma realidade, depois de 5 anos de intensos estudos e discussões. A Rumo Malha Paulista teve a sua malha renovada por mais 30 anos, adicionais ao prazo que ela terminaria em 2028, e então, a partir daí, são vultosos investimentos que serão feitos pela própria concessionária e pelas demais que estão passando esse processo de renovação.
essas renovações vão trazer aí mais de 40 bilhões de reais de investimentos, através das 5 concessionárias que estão hoje fazendo as renovações. Tem mais renovações que vão entrar, Malha Sul, da Rumo, já está aprovada pelo PPI, e no futuro próximo outras malhas. E temos também as próprias concessões. Só essa da Norte-Sul são 2,7 bilhões de investimentos pela Rumo, que também venceu esse leilão. E temos aí, entre Ferrogrão e Fiol, mais de 15 bilhões. Então, nós estamos falando aí de mais de 60 bilhões de investimentos nos próximos 5 anos no setor ferroviário na área de carga. E tem um programa Pro-Brasil que foi anunciado há algum tempo, com alguma crítica, porque ele envolvia algum investimento público, que é natural que o governo se preocupe com isso, e infraestrutura é passível de ter investimento público. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião com o Ministério da Infraestrutura, com o secretário Marcelo Sampaio, onde ele expôs esse plano. E aí que vem a questão de Estado que eu comentei no início. O governo já está nesse programa Pro-Brasil falando na FIOL 2 e na FIOL 3, ou seja, a ligação do Porto de Ilhéus, do futuro Porto de Ilhéus, até a Ferrovia Norte-Sul. E está falando na FICO 2, que é de Água Boa até Lucas do Rio Verde. A FICO 1 será produto de o aproveitamento da outorga da Estrada de Ferro Vitória a Minas, num investimento cruzado. Ela já tem a ferrovia própria estabelecida, então ela vai fazer um investimento cruzado em outra ferrovia de interesse público, cujo interesse é determinado por política pública do Ministério da Infraestrutura. Então, nós teremos, além da Norte-Sul, que nós comentamos agora, uma ligação leste-oeste, indo, num primeiro momento, de Água Boa, no Mato Grosso, chegando a Norte-Sul, subindo lá em Figueirópolis, chegando depois ao Porto de Ilhéus. Com isso, nós vamos ter todo o atendimento de exportação, são normalmente corredores de exportação, então nós não podemos dizer que a ferrovia brasileira ela só transporta commodity, ela transporta também carga geral. Mas o grosso, realmente, 80%, 85%... A exportação nossa é essa, né? Como? Porque é o perfil da nossa exportação, né? É o perfil da nossa exportação. Olha, se não fossem as ferrovias, o país já teria travado. Inclusive, esse problema que o Meirelles mencionou há pouco, da perda de demanda de 80% na área de passageiros, em função do isolamento social, não aconteceu com a ferrovia de carga. Ela está inclusive com o crescimento no último mês de abril para maio, exatamente para escoar toda essa produção agrícola e mineral que o país tem, inclusive salvando a balança comercial, como tem nos últimos anos. Né? Porque a pandemia aumentou. Exatamente. Então, quer dizer, nós temos aí uma situação diferente entre a carga e o passageiro, que exatamente as demandas se mantiveram na carga, ainda bem, e no passageiro lamentamos isso. Inclusive, nós temos aí a assistência que você mencionou do nosso diretor de Planejamento e Engenharia do metrô, Paulo Sérgio Meca, que está fazendo um excelente trabalho de gestão de risco para poder enfrentar essa pandemia. Então, o metrô tem tomado, o metrô, CPTM, todas as outras concessionárias de transporte de passageiros, tomado as medidas sanitárias necessárias para higienização, distanciamento, uso de máscara, tudo mais, que prevê que a gente terá uma retomada, se Deus quiser, próxima, e com o transporte público, que seria, teoricamente, um grande contaminador, evitando essa questão da contaminação exatamente pelas medidas tomadas pelas empresas concessionárias de passageiros. Deixa eu fazer só uma observação, para a gente depois trabalhar um pouquinho com a questão do transporte de passageiros, que eu acho que vale a pena a gente... Ainda sobre transporte de carga, 2 pontos ligados. Um, à segurança nacional. Nós tivemos a greve dos caminhoneiros, que mostrou independente da questão da greve em si, inclusive participei na negociação para a retomada das atividades, eu mediei entre os caminhoneiros e o governo estadual e federal a solução da greve. Mas, independente da greve, do seu mérito e tal, a importância de você ter alternativas. Né? Parou o Brasil a greve dos caminhoneiros, desestabilizou o desabastecimento geral do Brasil. Então, a alternativa da ferrovia como transporte de carga é importante do ponto de vista de segurança nacional. E, no outro lado, a estabilidade econômica, porque tanto o diesel, principalmente o diesel, quanto a gasolina, mas transporte principalmente o diesel,
nós tivemos momentos, inclusive recente, na época da greve dos caminhoneiros, de disparo do preço do petróleo lá fora e alterou completamente a composição do custo Brasil aqui, né? E a greve foi muito em razão disso. O caminhoneiro saía de uma cidade, calculando o frete, o diesel, o preço do diesel, quando chegava na outra cidade, a cidade de destino, teve tal aumento no diesel que ele pagou para viajar, não estava recebendo. Então, a estabilidade que traz a ferrovia, porque ela não está sujeita a esse tipo de variação absurda que nós sabemos que o petróleo tem, né? Eram esses dois pontos que eu acho que... Bem colocado, Marcos. Acho que a situação da segurança nacional ela advém, assim, desta falta de priorização que nós demos do ponto de vista do modal ferroviário. Então, há que haver um certo equilíbrio para a estabilidade. Você não pode estar na mão, como você bem assinalou, assim, de uma greve que paralise o país. Isso não tem sentido econômico nenhum. Assim, está absolutamente fora de equação. E mostra esta necessidade. O ministro Tarcísio, neste planejamento, vem defendendo um paulatino crescimento do modal ferroviário, assim, que podendo alcançar até o final desta década, que se inicia, assim, alguma coisa em torno a 25% a 30% de a participação do modal ferroviário. E para isso se está trabalhando. Quer dizer, o que estava errado e foi reparado, e o planejamento de longo prazo está acertando, é esta melhor distribuição. Do ponto de vista não só carga como passageiro, a situação que você coloca, ela também se agrava quando você transforma as grandes estradas. Por exemplo, vamos pegar aqui o caso de São Paulo, assim, as rodovias que chegam às 4 principais cidades, Campinas, Sorocaba, São José e Santos, cada uma servida por 2 estradas, estão em determinados horários mais parecidas com avenidas do que com estradas, tá certo? A programação que nós fizemos, o setor ferroviário fez, a projeção é de que essas estradas vão entrar em colapso se não tiverem uma alternativa de transporte nos próximos anos. Para isso se está trabalhando, a gente falará daqui a pouco aí desses projetos novos na área de passageiros, mas só fazendo aí um contraponto com relação à segurança que você falou. E com relação aos custos operacionais, sem dúvida, o custo por tonelada, o diesel por tonelada, empreendido e gasto, vamos dizer assim, no transporte de caminhão, que é vital. Eu quero lembrar, o Vicente bem colocou, quer dizer, não se trata aqui da gente diminuir o foco que temos nas rodovias, de forma alguma, aí no transporte rodoviário. Mas a gente tem que fazer a integração desses modais. O caminhão não serve para transportar commodities por 3.000 quilômetros. Isso não é a lógica, não está estabelecida dessa forma, a própria máquina não está estabelecida dessa maneira, assim, e não é economicamente viável. Há um gasto excessivo de combustível, de logística. A soja, para sair do estado de Mato Grosso, produtor, e chegar hoje naturalmente exportada por Paranaguá ou por Santos, custa $100 a tonelada. Assim, depois $25 para chegar na China, em Xangai. E se você vai comparar com a soja americana, custa $25 a tonelada para chegar em New Orleans e 25 para chegar na China. $75 por tonelada é a nossa perda de competitividade. Quer dizer, isso a gente tem que recuperar, e graças a Deus, Deus é brasileiro. Assim, a gente tem uma competência inigualável na nossa área agrícola, agronômica, agrostológica, vamos dizer assim, e temos produção, zonas de produção de 2 a 3 safras, que conseguem repor, em termos de produtividade, qualidade e segurança desse transporte, segurança no ponto de vista climático, porque a gente não tem as intempéries que outros países têm, e conseguimos superar esse déficit desta incompetência. Agora eu fico imaginando, a hora que esse planejamento que o Estado brasileiro tem colocado no papel, que a gente conseguir colocar esta soja com este ganho, deste parte importante desses $75 da diferença, para reinvestimento no setor agrícola, aí sim é que
nós teremos uma grande nação. E é nisso que a gente acredita, é para isso que a gente está se esforçando, né? Vamos passar agora só para o transporte de pessoas. Também é outro tema importantíssimo e que precisa ser tratado do ponto de vista municipal. Pegar São Paulo, por exemplo, a malha de metrô de São Paulo, comparado com outros países, é extremamente pequena, há espaço para crescimento. E no transporte intermunicipal e interestadual também, né? Oportunidades que existem, inclusive, no que diz respeito ao incentivo ao próprio turismo. Há países que as estradas de ferro as estradas ferroviárias são pontos turísticos, não é isso? Exatamente. Só fazer um comentário, já passo para você, Vicente. Eu tenho sempre feito uma relação, algumas relações importantes. Primeiro, o metrô de São Paulo é extraordinariamente bom. É um time de uma competência absoluta, vamos dizer assim. Vamos lembrar que o DSV, o Departamento de Veículos, nasceu dentro do metrô por causa das obras que a gente tinha que fazer, vamos dizer assim, naquele tempo, há 50 anos atrás, quando iniciamos as atividades do metrô. Mas a relação que a gente precisa colocar é a relação de quilômetros passageiros, para a gente entender a demanda. São Paulo é diferente, nós temos também a CPTM, os trens que atravessam a cidade e praticamente servem, não como um metrô, mas servem quase como se tem uma demanda muito superior a que se tivesse, vamos dizer assim, em outro país, em outras circunstâncias. São Paulo tem hoje 101 quilômetros de metrôs inaugurados, em operação, muito bem operados, mas para uma população de 12 milhões de habitantes. Madrid, que é uma cidade mediana da Europa, não é a de maior quilometragem, tem 280 quilômetros, 3 vezes mais para uma população de apenas 4 milhões, 3 vezes menos. Então, nós estamos a menos de 10% do que uma cidade em termos de quilômetros de metrô por habitantes, está certo, servidos, do que uma cidade média, assim, do mundo organizado. Então, há muito ainda espaço para avançar. Precisamos avançar. Neste capítulo, e eu já passo para o Vicente, o Vicente comentou, o Meca também já nos falou bastante sobre esse assunto outro dia, as iniciativas que o metrô e a CPTM tomaram para os cuidados sanitários para essa retomada da demanda do transporte público. São Paulo não pode viver como outras grandes cidades e macrometrópoles, não vivem sem um transporte estruturante. Quer dizer, nós precisamos arrumar uma solução para que a gente possa, com alguma segurança, receber, assim, estes usuários. O que não dá é para a gente não ter esse transporte. Já saímos desses 20% da demanda, estamos num crescente, mais próximos hoje de 40%, 30 e tantos por cento em alguns casos, aí vale um pouco as peculiaridades, e a tendência é continuar crescendo à medida que a economia volte a circular novamente. Não acredito que nós tenhamos um retorno, não aqui em São Paulo, mas no Brasil e no mundo não haverá um retorno imediato ao transporte público se comparados aos dados de fevereiro de 2020. Quer dizer, nós poderemos demorar, e alguns estudos já indicam, de 2 a 5 anos para retomarmos o mesmo volume de demanda. Então, aqueles contratos com as concessionárias privadas que não previam, assim, uma baixa nessa demanda, precisarão passar por uma discussão tremenda. E o momento de investir, que nós estamos, o Vicente vai colocar aí os próximos investimentos na área de passageiros, assim, é a hora de você trazer essa segurança. Nós falamos antes da questão tarifária, e eu trago agora, vamos dizer assim, essa questão, que é a questão da demanda, os riscos não gerenciáveis que eu citava antes, a questão cambial, a questão de ato de príncipe, etc, etc. Mas, focando em demanda, os contratos para atração de capital de investimento estrangeiro precisam melhor, vamos assim, entender esse processo. Vicente, manda a bala. Tá. Bom, a questão de investimentos, importante que você tenha falado, e eles estão acontecendo, e tivemos aí
duas grandes notícias no último fim de semana. No domingo, especificamente, a Acciona, que é uma empreiteira, uma construtora e também concessionária espanhola, acabou fechando o contrato de compra do consórcio Move São Paulo na linha 6. Linha 6 já está há 3 anos e meio, pouco mais, paralisada em função de problemas que houve, e isso não cabe aqui explicitá-los, mas o fato é que ela será retomada. Então, há já uma menção de que daqui a 90 dias a linha 6 será retomada. É uma linha, para quem não conhece, que vem de Brasilândia até a estação São Joaquim, 15 quilômetros, 15 estações, um investimento aí de mais de 10 bilhões, e é a primeira PPP integral que o governo de São Paulo lançou e que tinha tudo para dar certo e que não deu certo por outros motivos, mas que dará a partir de agora com essa assunção do contrato pela Acciona. Outra notícia interessante foi a assinatura do governo de São Paulo para a continuidade do VLT da Baixada Santista. Hoje se operam lá 11,5 km e agora mais 8 km serão adicionados, indo da Ponta da Praia até Valongo, e vai ter uma restauração do Centro Histórico de Santos, quer dizer, um projeto muito interessante. E mais, as obras não pararam, inclusive na linha 9, que vem aí uma concessão, e o Meirelles depois pode, que ele, inclusive, a CAF é concessionária da manutenção dos trens da linha 8, vem aí uma concessão das linhas 8 e 9, e são 2,6 bilhões de investimentos que o novo concessionário fará, inclusive com a aquisição de trens para essas duas linhas. A linha 2 está também em andamento, a expansão dela para a Penha, por enquanto, e não Dutra, mas, de qualquer forma, tem, quer dizer, 101 quilômetros que o Meirelles mencionou, eles tendem a se alongar aí ao longo dos próximos anos com essas novas linhas, e o que a gente se preocupa é que alguns, agora a linha 6 retomada, alguns projetos ainda se encontram parados. Por exemplo, a linha 17, ela está, de certa forma, judicializada, e a gente espera que isso seja superado para que a gente possa ter essa linha, que é o monotrilho, que vai do aeroporto de Congonhas até a Marginal Pinheiros, na estação da CPTM do Morumbi. Então, há vários projetos em andamento, o governo está atento a isso, são investimentos, ora privados, ora públicos, e naquela questão que eu mencionei de investimentos privados para a área de carga, eles têm aí, sem dúvida nenhuma, um andamento natural, e que a gente espera que, o Meirelles comentou, a gente terá aí dobrado a participação do transporte ferroviário de carga na matriz brasileira, superando aquele problema que você comentou há pouco, da greve dos caminhoneiros, onde ficamos. O país ficou por 10, 11 dias refém dos caminhoneiros, lamentavelmente. Coisa que eles se recuperaram hoje. Hoje a gente vê que, nessa pandemia, os caminhões não pararam, e aí todo o abastecimento que a gente tem tido aí de hospitais, supermercados, farmácias, por aí afora, tem sido feito naturalmente. E é um trabalho do governo também, no sentido de negociar com os caminhoneiros uma situação boa. Ora, tem uma notícia de eventual greve, mas, graças a Deus, a coisa está funcionando. E eu queria aproveitar, porque a gente vê, a gente sai pouco hoje em dia, mas eu, que às vezes vou a São Paulo e volto, vejo na estrada as concessionárias dando os parabéns aos caminhoneiros, extremamente de acordo. Agora, nós temos que dar os parabéns também para os maquinistas ferroviários, para os condutores ferroviários sobre trilhos das concessionárias de passageiros, que eles também estão trabalhando e enfrentando essa pandemia como serviço essencial que é o transporte ferroviário, tanto de carga como de passageiros. Aliás, Vicente, falando nisso também, outro dia o pessoal das operadoras me comentava, porque muitos desses maquinistas, desses operadores, né, ferroviários, muitos deles foram, de alguma maneira, incorporados ao setor de risco, quer dizer, por serem pessoas até mais experientes, mais velhas, e teve até um momento que tiveram que
remanejar, vamos dizer assim, as equipes para que os operacionais pudessem avançar, vamos dizer assim, tomar conta. Aliás, muito bem lembrado, Vicente, parabéns aos heróis brasileiros, entre eles, vamos dizer assim, não só os médicos, os enfermeiros, mas aqueles que fazem a nossa logística funcionar, aos caminhoneiros, aos operadores, maquinistas, vamos dizer assim, e toda a equipe de toda a área metroferroviária brasileira. Muito bem lembrado. Perfeito. O Sandro Domenici, cumprimentando o Vicente, dando parabéns pela resiliência e dedicação ao tema, e fazer uma pergunta: qual seria o grande motivador para que investimentos privados invistam na construção de novas ferrovias? Vicente. Primeiro, um estabelecimento de uma segurança jurídica, um marco legal. Nós temos aí agora, também já em final de análise, pelo deputado Arnaldo Jardim, que é relator, do projeto de PPPs, né, de concessões, em que será estabelecido esse marco legal. Então, eu acho que um pouco da atratividade de investimento seria ter uma segurança jurídica para dar continuidade. Muito embora todos os contratos tenham sido, nos últimos tempos, nos últimos anos, o governo não tem determinado nada que seja contrário aos contratos atuais. Então, tem sido respeitado, não tinha faltado a palavra. Então, mas tendo uma segurança jurídica, tudo bem, também seria importante. Fora isso, a atratividade que o setor ferroviário tem, no sentido de que ele é um transporte mais seguro, mais rápido, mais econômico, menos poluente, tudo isso daí faz com que as empresas, os fundos de investimento venham a trazer seus recursos para poder investir nesse modo de transporte. Na área de passageiros, e aí eu vou compartilhar com o Meirelles, e ele pode também agregar aquilo que eu vou falar. Nós tivemos também no início do mês, e ontem tivemos uma reunião sensacional com a Secretaria Nacional de Transporte Terrestre, do Ministério da Infraestrutura, no sentido de termos o resgate daquilo que o Meirelles comentou no início, o resgate do transporte de passageiros de média e longa distância, através do Ministério da Infraestrutura. Então, todo essa possibilidade que a gente tem de poder transportar passageiros ao longo de entre cidades de 100, 200, 300 quilômetros de distância, e para isso vai ser muito importante, eu queria trazer aqui, antes que a gente possa terminar, a aprovação pelo Senado do PLS 261. É um projeto de lei do senador Serra, de 2018, em que ele vai dar a alternativa aos investidores de terem a autorização ao invés da concessão. A autorização tem o princípio básico de você não ter necessidade de entraves naturais, burocráticos, de você ter que ter uma concessão pelo poder concedente, pelo governo, para que você possa ter uma ferrovia greenfield ou mesmo existente, e você faz isso através da iniciativa privada, não tem que ter a reversão do bem ao fim da concessão, ou não existe um prazo finito para a autorização, desde que se cumpram todas as regras estabelecidas, seria ad eterno. Então, esse instrumento do PLS 261 vai ser importante para alavancar, inclusive, as chamadas short lines, que são famosas e muito produtivas nos Estados Unidos, trazermos esse conceito para o Brasil, para que a gente possa, na devolução das renovações das concessionárias de carga, que elas devolverão trechos em que elas não tenham uma operação comercial do chamado heavy haul, que é o transporte de carga pesada, como agrícola, mineral, elas passariam essas short lines ao governo para serem relicitadas ou, eventualmente, já na autorização para a iniciativa privada poder fazer um transporte ferroviário na short line, seja de carga ou de passageiros, e traria mais capilaridade ao sistema. Então, esse projeto foi aprovado no Senado e foi para a Câmara agora, é isso? Não, ele está no Senado, ainda está na Comissão de Infraestrutura. É claro que a situação atual não permite que ele evolua mais rapidamente, mas nós temos notícias de que ele será aprovado. Claro que já houve manifestações
do Ministério da Infraestrutura, de todas as entidades de classe que têm esse projeto como foco, e a gente quer crer que ainda esse ano a gente possa ter essa aprovação. E isso será importante para a gente poder ter uma alavancagem do setor ferroviário nacional, na carga e no passageiro. Nós devemos estar na próxima quinta-feira, exatamente daqui a 7 dias, com o deputado Arnaldo Jardim aqui. Foi convidado, nós estamos confirmando agendamento com ele. Inclusive, nós vamos mudar o horário, normalmente às 10 horas, a gente vai passar para o período da tarde, para poder ele estar presente, porque às 10 horas é o horário que ele está voltando em Brasília. Mas deve estar conosco no dia 16, que é a próxima quinta-feira, acho que 16 às 17 horas, nós estamos fechando o horário, acho que é 16 horas. Ótimo. Vamos Meirelles? Sim. Você queria complementar? Quero sim. Eu acho que, como a gente já comentou nessa conversa, para enfrentarmos esse déficit de infraestruturas, esse déficit multitrilionário que temos no Brasil, o governo não conseguirá partir para essa iniciativa sozinho. Quer dizer, ele não consegue fazer esse investimento. Precisará da iniciativa privada. Para cada setor, dentro da sua particularidade, na área portuária, aeroportuária, ferroviária, rodoviária, enfim, todas as áreas da infraestrutura, você tem as suas particularidades, vou colocar dessa maneira, e terão que ser tratadas dentro desses marcos regulatórios. Então, para que você tenha previsibilidade, que é o grande atrativo da iniciativa privada, você precisa ter um planejamento de longo prazo, que nós conversamos aqui, bases claras, bases legais absolutamente claras, tá certo? Agências fortes, marcos regulatórios determinados, para que seja um jogo transparente, tudo isso dentro do marco da previsibilidade, tá certo? E, de alguma maneira, o arcabouço econômico devidamente regulado. No seguinte sentido, infelizmente, o real não é uma moeda conversível, quer dizer, a gente não tem como ainda fazer uma alavancagem de longo prazo na moeda real. A gente precisa fazer hedges. E isso custa muito caro, custa muito dinheiro. Então, precisamos atentar ao aspecto cambial. A questão, vamos dizer assim, de demanda, em alguns casos, como o caso ferroviário de passageiros, é um risco que precisa ser atendido, precisa ser gerenciado. Pode ser um cap, e você tem como foram as últimas licitações em São Paulo, se ela baixar de 85% da demanda prevista, ela é coberta por uma tarifa subsidiada do Estado. Se ela ultrapassar a barreira de 115% da demanda prevista, o lucro você divide com o Estado. Então, alguma ferramenta nesse estilo. Vamos lembrar que muitos impostos que foram colocados no passado, a própria CID foi instituída, o IPVA foi fundamentado, e mundo afora isso se pratica de maneira a subsidiar o transporte público, entre ele o transporte sobre trilhos, tá certo? Então, acho que a gente tem que rever, fazer uma profunda reflexão sobre esta base tarifária. Nós estamos muito carregados nessa situação. Eu acho que a gente precisa fazer um reequilíbrio, buscar outras externalidades que permitam a financiabilidade, assim, desses projetos. E há muitas, eu sei que o nosso horário está terminando, acho que não dá tempo da gente se alongar. Eu queria só, depois você me passar, eu queria só dar uma mensagem final, não sei se eu já posso dar agora, Marcos. Nós, de fato, estamos finalizando, infelizmente, mas a gente já marca a próxima. O tema é muito vasto, tem muito assunto para a gente falar. Mas eu não queria deixar de falar, porque estamos aqui dois grandes otimistas e lutadores, tá certo, Vicente e eu. Eu queria deixar muito tranquila a população brasileira, a população de São Paulo, a população do Rio de Janeiro, que utilizam em massa o transporte público. Os operadores estão fazendo toda um tratamento, um estabelecimento de novos protocolos com muita segurança
para que venham, para que voltem, vamos dizer assim, com tranquilidade dentro destes protocolos, uso de máscara, medição de temperatura, há diversas formas, a higienização dos trens tem sido feita com uma assiduidade bastante grande, quer dizer, então fiquem tranquilos, voltem com segurança, tomara os nossos líderes estabeleçam horários de entradas e de saídas das diversas áreas econômicas, de maneira a diluir um pouco aquele impacto das horas de pico, para que não aconteçam aquelas horas de pico, isso não cabe a nós, mas cabe aos entes que regulam esta situação. Então, isso sim é positivo para que a gente não sobrecarregue mais do que poderíamos sobrecarregar. O isolamento, infelizmente, ele é impossível de ser atendido no transporte público, impossível porque ele não foi pensado nesse sentido. O transporte público coletivo sobre trilhos foi pensado para um adensamento de transporte, não o contrário. Então, mas que este adensamento pode ser feito como o metrô, o CPTM e todas as outras operadoras têm deixado claro, de maneira segura, de maneira tranquila. Então, era esse a mensagem final que eu queria passar. Deixa antes passar para o Vicente, fazer anotação daqui de mais alguns amigos que estão nos acompanhando, amigos e amigas, a Cristina Lara, o Benedito Macedo, a Cristiane Lara, o José Vitor Mamed, o Rafael Guerreiro Lopes, o Pedro Augusto Tavares Paes Lopes, Capivari, o Luiz Alencar, o José Carlos Martins Lopes, a Adriana Junger, o Stasis, a Lúcia Moraes, o Hermes Pessoa Xavier, o Antônio Marazzi, o Hudson Menezes, a Silvia Cristina, que é da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Metrô. Já fica o convite aqui para que também a associação participe na próxima live conosco. Aí a MESP. Nossa, é a MESP, isso. Exatamente. Ótimo. Isso, vamos trabalhar a próxima live também, convidando também a ela. Vicente, infelizmente o horário está acabando, mas eu queria dizer o seguinte, para os meus, além, evidentemente, da população de São Paulo, que precisa desse alento e saber que nós estamos, ainda que num ritmo menor do que todos gostaríamos, mas há um caminho aí para trilhar no sentido de ampliação do nosso parque de metrô. Mas o que eu estou a dizer aos amigos do interior, que daqui a pouquinho, às vezes demora um pouquinho mais do que nós queremos, mas que um dia a gente vai poder voltar a visitar os nossos amigos do interior usando a malha ferroviária. Não é isso, Vicente? Muito obrigado também, querido, por ter aceito o convite. Sua palavra final. Eu queria agradecer, em nome da Bifer, das nossas associadas, por essa oportunidade que você nos deu de falar sobre o nosso setor. Infelizmente, nós não tivemos oportunidade de falar, pelo tempo que passou rapidamente, é uma pena, sobre a indústria ferroviária brasileira. Ela está trabalhando nesses tempos de pandemia, com todos os cuidados necessários, sanitários e de saúde, não deixou de atender as concessionárias de carga e de passageiros. E deixar aqui o nosso site, que é bifer.org.br, à disposição de todos, e estamos em todas as redes sociais. Então, ficamos à disposição de todos vocês para continuidade dessa discussão. Muito obrigado. Um abraço aos dois, agradeço. Já vamos começar a pensar na próxima, porque o tema é relevantíssimo para São Paulo, para o país. Agradeço mais uma vez aqueles que estiveram conosco nessa hora, nesse excelente bate-papo. Lembro, se puderem, curtam a página e compartilhem os nossos vídeos para fazer com que mais pessoas possam conhecer essas nossas conversas. Amanhã, sexta-feira, nós teremos um outro assunto também relevante e de momento, que é a questão das fake news, o Estado Democrático e as fake news. Estão conosco constitucionalistas, professores, discutindo a questão das bases da democracia em relação ao chamado fake news. Um abraço a todos. Até amanhã. Obrigado. Obrigado, Marcos. Muito obrigado pelo convite. Um abraço, Vicente. Outro, obrigado, Marcos.